referente ao dia de quarta-feira. Como vocês estão? Estão tudo bem? Bom, espero que estejam todos bem. Eu estou bem, graças a Deus. E vocês já conversaram com Deus hoje? Quem aí já conversou com Deus? Quem já parou para agradecer a Deus? Ou somente conversar? Que não seja reclamar, porque tem pessoas que conversam com Deus somente para reclamar e não para agradecer, e não uma simples conversa como se fosse alguém mais próximo de você, alguém que você mais gosta. Então nós temos que ter esse momento com Deus. Vocês já tiveram esse momento hoje? Bom, se não tiveram ainda, se estão adiando esse momento para mais tarde, lembrando que em primeiro lugar Deus. Então nós já começamos o nosso dia o quê? Conversando com o Papai do Céu. E nós finalizamos o dia como? Nós finalizamos o dia agradecendo a Ele por todas as coisas boas que aconteceram naquele dia. Então vamos iniciar aqui como? Pedindo a Ele que nós tenhamos um ótimo dia. Se vocês estão vendo esse vídeo à tarde ou até mesmo à noite, peço a Ele que a gente tenha uma ótima tarde, uma ótima noite. Se estão vendo pela manhã, assistindo pela manhã, peçam para que a gente tenha um excelente dia. E aí já resume amanhã, tarde, noite, tudo bem? Mas não deixem de colocar o dia de vocês, tudo que vocês forem fazer nas mãos dele, tá? E se estão finalizando, estão vendo o vídeo à noite, agradeçam pelo dia de hoje, tudo bem? Então, nosso contato com Deus deve sempre existir. Iniciamos o dia pedindo que Ele nos ilumine, proteja o nosso dia, o dia das pessoas que a gente ama, não só das pessoas que a gente ama, colocando o mundo nas mãos dele, porque já está nas mãos dele o mundo, com certeza, mas para que Ele cuide de todos no mundo. Então, não só as pessoas ao nosso lado. E finalizando o dia agradecendo pelas coisas boas que aconteceram com a gente nesse dia. E vamos lá para a nossa aula. Hoje nós vamos começar um novo assunto em ciências. Qual será? Nós já falamos de água, não é mesmo? Vocês já viram tudo sobre a água, os cuidados que a gente tem que ter com a água, as formas como a água se encontra na natureza, vocês já viram. Que a água é importante para a nossa vida. Então, uma breve revisão aqui sobre a água. Os lugares onde nós a encontramos, os tipos de água que estão poluídos, os que não estão poluídas, a água adequada para a gente utilizar no nosso dia a dia, a quantidade de água que tem no nosso planeta mesmo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto outra coisa que a gente não vive sem. Lembram que a água a gente viu que é impossível existir ser vivo sem ela. Hoje nós vamos falar sobre o ar. E nós vamos começar um exercíciozinho. Vocês já observaram o quanto é bom respirar? Então, nós vamos começar essa aula respirando profundamente. Então, todo mundo aí onde estiver vai o quê? Fazer o exercício da respiração. E vocês vão perceber o quão bom é respirar. Façam aí, percebam como é bom. Faz bem para todo o nosso corpo quando a gente faz isso. Faz bem para o corpo, faz bem para a alma. Vocês notam que vocês se acalmaram mais, refletiram mais quando fizeram todo esse exercício aí da respiração. Agora vocês imaginem as pessoas as quais elas não podem respirar no momento. Infelizmente, existem pessoas com problemas que falta de ar, por exemplo. Então, o ar é importante para nossa vida. Sem o ar, com certeza, a gente não consegue viver. Existem algumas pessoas as quais elas têm algumas doenças ligadas à falta de ar. E sim, essas pessoas elas não conseguem quando aparecem as crises dessas doenças, elas não conseguem respirar direito e elas sentem falta do ar. Então, por que eu comecei o dia hoje? A gente tem que agradecer a Deus pelo simples ar que nós respiramos.
porque infelizmente existem pessoas que não podem respirar esse ar que nós respiramos nesse momento. O ar, ele é importantíssimo para a nossa vida, para tudo. E tanto é que é uma coisa a qual a gente tem que falar, está ligado ao nosso assunto, tá? Mas eu não quero que vocês fiquem preocupados com o que está acontecendo no mundo, afinal sempre existiu doenças no mundo. O que eu quero é que vocês se cuidem, tudo bem? No momento faz tempo que a gente fala dessa questão desse cuidado, não é mesmo? Vocês vão lembrar bem direitinho quando eu falei da questão do cuidado, antes do vírus que está em todo mundo chegar no nosso país. Nós já começamos a falar isso em sala, não é mesmo? Então é algo que não é diferente, não é estranho para vocês. E não só eu comecei a conversar com vocês, mas segundo relatos de vocês em casa, os pais de vocês, as mães também já estavam preparando vocês. Então, amores, por que eu comecei aqui falando da respiração? Por que eu falei na doença no coronavírus? É uma doença a qual, quando afeta as pessoas, ela afeta algumas pessoas diretamente nos pulmões e a pessoa fica sem respirar. A gente respira o quê? Ar. A gente precisa do ar para viver. Então é essa questão que eu estou falando com vocês aqui, é para mostrar que nós precisamos sempre continuar com esse cuidado. Então, quando a gente lembra que existe uma doença a qual ela afeta diretamente as pessoas, as vias respiratórias das pessoas, que é o que faz a gente viver, então a gente vai ter uma preocupação a mais para não adoecer, para não precisar de um aparelho para nos ajudar a respirar. É por isso. E o ar, vamos ver aqui outras funções do ar. Vocês vão abrir o livro na página 202, trilhas, módulo 2, página 202. Então acompanhem aí onde podemos encontrar o ar. Primeiro observem essa imagem da 200 e da 201. Observem essa imagem aí. Como estão essas pessoas? Parece estar bem alegres, não é mesmo? Elas estão onde? Sobrevoando. Mas vamos aqui ver teoricamente como é que funciona, onde o ar se encontra, onde o ar está presente, se a gente pode vê-lo, se a gente pode tocar ou não. Será que a gente pode tocar no ar? E aí vamos lá. O ar está presente ao nosso redor. Então ele está ao nosso redor. No solo, na água, no interior dos objetos, ou seja, dentro dos objetos. Então, no solo, na água, no interior dos objetos. E será que a gente consegue vê-lo? Vocês já viram o ar sobrevoando por aí? Percebemos a existência do ar ao respirar. O primeiro exercício que nós fizemos aqui foi o de respiração. Então, nós percebemos a presença do ar ao respirar. E também percebemos a ausência desse ar quando a gente não consegue respirar direito. Ao encher um balão de festa, então ao encher o balão de festa, a gente também percebe. Peguem um balão e percebam quando vocês estão enchendo. Aquele balão, ele fica grande daquela forma, o que dá forma ao balão é o ar que está no interior dele. Então, por isso que a gente diz que o ar está no interior de alguns objetos. E eu lembro que eu falei para você sobre coronavírus, que é uma doença que afeta as vias respiratórias da pessoa. Mas não é só o coronavírus que afeta. De repente, o problema é que ele afeta de uma forma mais avançada. Mas, às vezes, a gente fica com gripe. Vocês sabem que sempre que a gente fica gripado, ou que chove, a gente fica com o nariz tapado, entupido, não é mesmo? E nós não conseguimos, observem que a gente não consegue respirar direito. Mas não fiquem com medo, tudo bem quando acontecer isso? Isso é algo normal quando a gente pega gripe, quando a gente está com resfriado, quando a gente está gripado, ou algumas doenças como, por exemplo, sinusite, rinite, afeta a gente dessa forma. Então não precisam ficar preocupados porque existem medicamentos para isso. Vocês estão tomando todos os cuidados
não é necessário preocupação, tudo bem? Então vamos ver mais onde que o ar está presente. Ao sentir o vento na pele, então quando a gente sai em algum lugar, vocês quando vão na praia, por exemplo, quando vocês sentem o vento na pele de vocês, o que é aquilo? É o ar que está na pele de vocês estão sentindo o ar. E ao ver o movimento das folhas das árvores ou de roupas no varal. Então, quando as folhas das árvores elas estão se movimentando, ali é o ar também, que ele está está movimentando elas ali através do vento. E as roupas no varal. Então, a gente deixa roupas no varal, de repente vem o vento e elas começam a balançarem ali. Também é o ar que está fazendo com que aquelas roupas façam aquele movimento, como a questão das folhas das árvores também. Até mesmo os seres vivos, o ar está presente. Então eu falei aqui que o ar está presente nos seres vivos. Não conseguimos enxergar o ar, mas podemos perceber sua existência. Então, como eu falei aqui com vocês, não dá para a gente ver o ar. Eu vou ver o ar, mas a gente percebe a existência dele. A gente percebe que ele existe. Percebe como? Já falamos aqui, na nossa respiração, no balançar das folhas das árvores, nas roupas no varal, uma bola, por exemplo, um balão, quando furam os meninos, por exemplo, até as meninas que também brincam de bola, quando furam uma bola, vocês percebem que ela fica murchinha, porque a gente furou e o ar saiu ali daquela bola. É a mesma coisa quando a gente fura um balão. O ar saiu e não está existindo ali, então a gente percebe através disso. Em diversas situações do cotidiano, muitas dessas situações envolvem o ar em movimento. Então, é o vento, ar em movimento é o que? É o vento, faz a gente perceber. O ar apresenta propriedades. O ar ocupa lugar no espaço. Claro que ele ocupa um lugar no espaço. Uma bola, por exemplo, ali ocupando o espaço. O ar exerce a pressão sobre os corpos. Então, ele exerce a pressão sobre os corpos. E o ar possui massa. É um exemplo disso, da bola, os pneus de carro, por exemplo. Por isso que eu falo que possui massa. O que é massa? É o peso, tá? Essa massa que eu estou me referindo aqui com vocês é peso, não é aquela massa da gente fazer bolo. É o peso. Então, quando eu falo em massa, eu estou dizendo que é o peso. Significa que o ar, ele possui peso. Peso como? Se você pegar uma bola, você vai sentir ela pesada, com certeza. Então, meus amores, aqui tem alguns exemplos no livro de vocês, na página 202. Marina encheu uma seringa de plástico com ar. Em seguida, ela tapou a extremidade da seringa com o dedo. Ela tapou a extremidade da seringa com o dedo e empurrou o embolo. Observe o que aconteceu. Marina não conseguiu empurrar o embolo completamente. Isso ocorreu porque o ar presente no interior da seringa ocupa lugar no espaço interno dela. Ou seja, o ar ocupa lugar no espaço. Então, o que a gente viu aqui, o ar ocupa um lugar no espaço, mas nós não conseguimos ver, porém conseguimos perceber. O ar exerce a pressão sobre os corpos. O que é pressão sobre os corpos, gente? É como se eu estivesse o quê? Pressionando. Por isso que eu falo que ele exerce a pressão sobre os corpos. Ainda com o dedo na extremidade da seringa, Marina soltou o embolo. Ele retornou à posição próxima que estava no início do experimento. Isso ocorreu porque o ar presente no interior da seringa exerceu pressão e empurrou o embolo. Então o ar acabou empurrando o embolo da linha aí. Por isso que a gente fala, o ar exerce pressão. Então o ar exerce pressão nos corpos em que todas as alterações, as direções. Assim, após Marina pressionar o embolo, o ar exerceu a pressão nas paredes da seringa, no embolo e também no dedo de Marina, que tapava a extremidade da seringa. O ar possui massa. Utilizando uma balança, Marina mediu a massa de uma bola, ou seja, o peso de uma bola de futebol cheia de ar. Em seguida, ela retirou grande parte do ar que, novamente, na mesma balança em que estava no interior da bola e mediu sua massa novamente na balança. Então, vocês perceberam, ela colocou
bola cheia na balança, depois ela retirou o ar dessa bola. Marina percebeu que a balança registrou maior massa para a bola, cheia de ar, em comparação com a bola murcha. Isso ocorreu entre outros fatores porque o ar possui massa. Então, o que eu falei para vocês no início, enquanto a bola está cheia, ela está pesada, mas se eu perfurar aquela bola, ela vai ficar murcha, então ela vai ficar levemente. Então isso significa que o ar, ele possui massa, ou seja, peso, ele pesa. É a mesma questão do balão e um pneu também, um pneu de bicicleta, de moto ou de carro. Nós encerramos aqui a nossa aula de ciências, vamos agora para a nossa aula de arte. Espero que tenham compreendido a questão do ar aí, que o ar ele tem movimento, ele se movimenta, ele ocupa um espaço, só que a gente não consegue ver, mas consegue perceber. Até a próxima aula de ciências.